vamos começar. A gente já tem aí uma quantidade bacana de participantes. Ao longo da live, a gente vai, com certeza, vai entrar mais espectadores. E trazendo para o pessoal um pouco do nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre autoconceito versus autoestima, né? Então, cabe para o mundo profissional, cabe para o mundo pessoal, cabe para todas as nossas relações do dia a dia, para esse momento atual, para depois desse momento, né? Sempre é importante a gente entender sobre esse conteúdo, né? Que fala sobre autoimagem, autoconceito, autoestima, o que é danado distingue dessas gírias aí, né? Desses temas aí que a gente quer entender mais essa questão que transborda na emoção e na razão, né? O que é que o autoconceito traz de emoção e do meu cognitivo, e por outro lado também a autoestima, onde é que ela bate mais, né? Como que a gente vai trazer isso hoje no sentido de pensar coisas boas, quando eu identifico, quando eu estou com a autoestima baixa, né? Então, o mais importante do conteúdo dessa noite é trazer esse cuidado conosco, né? Para poder a gente cuidar das outras pessoas, que é sempre bom. Primeiro, a gente tem que fazer o autocuidado, né, Carla? Então, você, maravilhosamente, eu queria te agradecer o convite para a gente tratar sobre esse assunto, e você, melhor do que eu, vai discorrer hoje à noite para as pessoas. E eu queria apresentar a Carla Júlia. Ela é assistente social, é especialista em psicologia organizacional, é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o tema de motivação, de autoestima, né? Do lado profissional, pessoal também. É uma pessoa bastante conhecedora de como você se espiritualizar, ser uma pessoa melhor. Eu aprendi muito na minha vida com essa pessoa que você vai conhecer hoje. Eu tenho muito orgulho dela, eu tenho muita gratidão por tudo que ela me ensina, né? Porque ela não me ensinou, ela me ensina até hoje. Mesmo de longe, ela me ensina. Então, depois que eu a conheci, com certeza eu me tornei uma pessoa melhor. E por isso que eu faço questão que as pessoas que estão aqui nessa live hoje conheçam um pouquinho dela também e adicionem. Carla Júlia Marcelino é uma pessoa extraordinária e que a gente aprende muito. Carlinha, a noite é sua, então nos faça feliz com o seu rico conhecimento aí sobre autoconceito e autoestima. À vontade. Querida, muito obrigada por essas palavras, viu? Inclusive, eu queria começar a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a importância do elogio, que é uma coisa que hoje a gente esquece muito de fazer, de reconhecer a importância das pessoas na nossa vida, né? Em várias áreas, inclusive profissional também. Então, muitas vezes é necessário a gente perder para poder valorizar um dia aquela pessoa que se fez tão presente na nossa vida e que hoje não está mais. Então, a nossa conversa hoje vai focar na questão do autoconceito, da autoimagem, da autoestima. E eu queria dizer a vocês que a primeira relação que a gente estabelece na vida é conosco, tá certo? Esse primeiro relacionamento. Então, muitas pessoas passarão pela nossa vida, né, Patrícia? Mas muitas delas não permanecerão, por incrível que pareça. E aí, como é que você fica diante desse fato? Você será a sua principal companhia durante a vida inteira, tá certo? Então, que tipo de companhia você tem sido para você mesma? Qual a qualidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos? Como é que você lida com esse mergulho interior, enfrentando a si mesma, nos limites e vulnerabilidades da sua personalidade? Porque todos nós temos muita facilidade de idealização, né? A idealização do ser perfeito, do ser ideal, daquela pessoa que eu gostaria de ser, mas que não sou. E como você lida com essa pessoa que você ainda não é?
Ou seja, nós não somos seres humanos prontos e acabados. Nós estamos em permanente construção. E isso nos dá um consolo, nos dá uma esperança muito grande, porque quem eu fui no passado já não sou mais hoje. Hoje eu já tenho uma nova remodelagem, novas experiências, novas vivências de vida que vão me moldando lentamente, gradativamente. Então, a pessoa que no passado se apresentou muitas vezes insegura, uma pessoa temerosa, uma pessoa que não era confiante em si mesma, ela tem a oportunidade e a capacidade de se fazer diferente. E é essa mensagem que eu queria passar muito na noite de hoje, tá certo? Na verdade, nós não estamos destinados a sermos seres humanos fracassados. É verdade. Primeiro ponto da nossa conversa. Nós não estamos destinados ao fracasso, tá certo? Essa imagem do fracasso que nós muitas vezes alimentamos indevidamente é uma imagem que vai destruindo a nossa base. E essa base deveria ter sido formada com ideias, com pensamentos positivos, com autoimagem positiva sobre si mesma, mesmo reconhecendo os limites, suas dificuldades. Mas se você teve uma base na infância que lhe estruturou para enfrentar as adversidades, para enfrentar as dificuldades da vida, inclusive o próprio fracasso, em muitos momentos, você consegue dar uma nova ressignificação nessa própria vida. Agora, se você ouviu muito que você era pouco inteligente, que você era uma pessoa medrosa, que você era uma pessoa desconfiada, que era uma pessoa que não tirava notas altas, e você ficou ouvindo esse feedback, que tipo de base você teve na sua vida? E como mudar essa base na fase adulta atual? Então, é essa conversa que a gente vai ter hoje. Então, o autoconceito se fundamenta na sua autoimagem. Como você se vê, como você se percebe, como você se define, quais são os critérios e características que você poderia nomear, dizendo quem você é realmente, inclusive com as virtudes e limitações que ainda lhe caracterizam. As virtudes, uma vez conquistadas, são eternas. Agora, as limitações podem ser modificadas. E você sabe, né, Patrícia? Melhor do que ninguém, que essas limitações são superadas. Nós temos um lado sombra na nossa personalidade, segundo Jung, que esse lado não é fácil entrar em contato com ele. Então, nós vamos dar algumas dicas na noite de hoje para o autoenfrentamento, o autoconhecimento. Então, a autoimagem fundamenta o autoconceito, que fundamenta a autoestima. Sim. Se eu tenho uma autoimagem positiva, eu terei um autoconceito positivo. Consequentemente, terei uma autoestima elevada. O que não quer dizer que não tenhamos altos e baixos na nossa trajetória. Sim. Nós poderemos enfrentar situações na vida que seremos colocados à prova, na tristeza, na resiliência, capacidade de superação das adversidades, nos sentimentos de perda, no luto que você enfrenta diante dessas perdas que você vivencia. Então, nós passamos, todos nós, sem exceção, por situações muito difíceis na nossa vida. Tem momentos que você vai chorar, que você vai sentir uma dor emocional, existencial, profunda dentro de você. E não tem como fugir disso. E não adianta você falsear a sua verdade, aparentar ser uma coisa que você não é. Então, essa autoestima, ela tem que ser fundamentada em bases sólidas, verdadeiras, tá certo? Reconhecendo os seus limites, reconhecendo suas possibilidades,
reconhecendo suas falhas também, seus erros que você comete dia após dia, não é? Então, essa imagem, a ideia que o indivíduo faz sobre ele próprio, nada mais é do que esse autoconceito que fundamenta a sua própria autoestima, tá certo? Quer comentar alguma coisa, Patrícia? Falo muito. O conceito a gente forma desde criança, né? Eu entendi que você quis dizer assim, desde a nossa criação, aquilo que os nossos pais nos remetem, né? Por exemplo, se é uma pessoa muito estudiosa, você é um menino muito intelectual, você fica na frente. Então, cada vez que eu vou ouvindo isso, eu vou me alimentando de informações de que eu sou uma pessoa inteligente, que eu vou sempre estar em lugar na sala de aula, e aí eu vou estar sempre com essa imagem na minha mente e vou me construir assim, até que eu chegue na fase adulta e entenda, me olhe e tenha condições de ditar quais são as regras e me definir ali, né? Porque até um determinado ponto de vivência, são as pessoas que dizem quem que eu sou. E eu tenho a tendência de acreditar naquilo, né? Até o momento em que eu formo a minha opinião e digo, eu sou isso e vou levar para mim. Ou eu não sou isso e não vou levar. Vou ajustar o que tiver que ajustar. E tem um detalhe, né? Nós podemos ter várias facetas, certo? Do processo de autoimagem. Eu posso me sentir muito bem sucedida profissionalmente e um fracasso na área do relacionamento, tá certo? Eu posso estar muito bem materialmente, financeiramente, em decorrência da minha projeção profissional, mas na área das relações interpessoais, eu não ser bem sucedida. Então, nós poderemos ter uma autoimagem diferenciada em várias facetas da nossa integralidade, não é? E aqui eu queria agora, Patrícia, começar a discorrer um pouquinho sobre a questão da baixa autoestima. Como é que ela se manifesta na nossa vida. São tantos detalhes, são tantas nuances que muitas vezes nos passam desapercebidos. Uma delas, quando nós atribuímos um valor negativo para nós mesmos. Ou seja, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser admirada. O que foi que essa pessoa viu em mim? Como é que essa pessoa se apaixonou por mim? Eu não entendo o que foi que ela viu em mim. Quer dizer, são ideias negativas que você vai alimentando relativas à questão do merecimento. A baixa autoestima está muito relacionada ao não merecimento. Quando eu percebo, sinto que eu não mereço, eu me submeto a qualquer coisa. Eu me submeto, inclusive, às migalhas alheias, tornando-me codependente afetivo do outro. Isso é muito sério, porque nós depositamos no outro a grande missão de nos fazer feliz. Aí é que tá. Quando, na verdade, você que tem que se fazer feliz, não é o outro, não é? Então, minha baixa autoestima é tão grande que eu deposito nas mãos do outro o poder de me fazer feliz. E isso acontece, sobretudo, nos relacionamentos abusivos. Relacionamentos que são cometidos violências psicológicas dia após dia, tá certo? Eu não consigo ser feliz sem essa pessoa. Então você começa a ter uma autoimagem tão negativa que você não se sente merecedora do amor de alguém especial, que você se submete a uma relação abusiva com alguém que provavelmente não lhe merece, emocionalmente, espiritualmente falando, não é? Então, tem a ver com a concepção de não merecer ser amado. Eu não mereço ser amada. Por que é que alguém acha que não merece ser amado? São raízes profundas na sua história de vida. Então, essa pessoa pode ter experienciado experiências de abandono, de traição, de humilhação, de não merecimento do amor do outro. E isso abriu uma janela que, segundo o Augusto Cury nos fala, a janela killer,
janela da morte. Uma vez uma experiência negativa vivenciada, ela não é deletada da sua memória. Você só conseguirá conviver com essa experiência de uma forma positiva se você abrir janelas positivas, experiências positivas na sua vida. Agora, se não tiver cuidado, se torna um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? Me sentirei atraída por pessoas que irão me violentar psicologicamente, que irão me humilhar, me comparar a outras mulheres. E aí eu vou me submetendo porque eu não estou atenta a esse tipo de relacionamento abusivo. Ou seja, a primeira relação que você estabelece é consigo próprio. Se essa relação é doentia, tenderá a estabelecer relacionamentos doentios com outras pessoas também. Concorda? Concordo. Um outro item também, relativo à baixa autoestima, é a diminuição do seu valor profissional. Por exemplo, você é convidada para ocupar uma função gratificada, um cargo comissionado na sua organização. E aí você fica temerosa. Você não tem autoconfiança suficiente para ocupar aquele cargo. E você começa a se questionar: eu tenho competência para assumir? Eu tenho competência para assumir esse cargo tão desafiador? E você, por ser uma pessoa pouco confiante em si mesma, muitas vezes você poderá até negar a oportunidade de assumir o cargo. É como você falar em público. Quantas pessoas evitam falar em público por quê? Medo de serem avaliadas. Medo da exposição. Medo de serem o centro da atenção naquele momento. E eu quero dizer que todo medo tem que ser enfrentado. Não tem jeito. Tem uma amiga nossa aqui na live, Mônica Silva, ela falou que se comparar é terrível. E é mesmo, Mônica, eu acho isso também, porque se comparar quer dizer que você está no estado de sofrimento, sabe? É uma das coisas que Carla está falando aí. Quando você tem autoestima baixa, você tem medo das coisas e você se compara com o outro. Será que o outro é melhor do que eu? E você vai colocando barreiras, né? E vai começando a não fazer as coisas. Exatamente. Só que é uma característica da baixa autoestima. É além de você se comparar ao outro, você competir. Porque pela necessidade de você ser valorizado, que isso aí também é outra característica da baixa autoestima, a necessidade do poder. Eu tenho necessidade de ser excessivamente valorizado. E se eu percebo que tem outra pessoa que tem tanta ou mais competência do que eu me sinto ameaçada. Então, essa necessidade do poder pode ser extremamente neurótica. E essa necessidade do poder pode ser altamente centralizadora. Ou seja, o verdadeiro líder, você já deu live, falou sobre isso, né? Formação de liderança. O verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes. Então, ele tem o hábito de compartilhar. Compartilhar. Sabe aquela fonte abundante que compartilha o seu conhecimento? Porque o prazer do líder é formar novos líderes e não a autocentralidade, tá certo? Então, quando eu estou me comparando a alguém, ou eu me superestimo ou me subestimo. E no ato de me comparar, eu não consigo lidar com alguém que tem uma habilidade diferente da minha, que tenha conhecimentos superiores aos meus. E aí vai bater aonde? No orgulho próprio, tá certo? Então, uma característica da baixa autoestima é a necessidade do poder. É incrível isso, né? Parece contraditório, né? Uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa que impõe o seu ponto de vista, seus conhecimentos técnicos, teóricos, não necessariamente tem habilidades humanas. Então, a gestão por competência, você tem que ter o domínio conceitual, tem que ter expertise prática
e habilidades humanas para lidar em equipe, não é isso? Uma outra característica também de uma pessoa que tem baixa autoestima é ser altamente controladora. Você tem necessidade de controlar tudo, até o pensamento do seu namorado, da sua namorada, do seu cônjuge, enfim, de qualquer pessoa com quem você esteja se relacionando. Então, essa necessidade do controle é uma coisa doentia. E essa pandemia surgiu aí para nos mostrar isso, né? Ninguém tem controle de nada. Você não sabe nem se amanhã você vai acordar respirando. Quanto mais você fazer projeções para 2021, 2022, ou seja, largue a necessidade do controle, porque o que é hoje pode não ser amanhã. É verdade. Existem variáveis que surgem, que mudam a sua realidade, independentemente de você querer ou não. Por exemplo, com esse coronavírus, a gente pode ser contaminado ou não. Até onde eu tenho controle sobre essa contaminação? Tá certo? No quadro de ansiedade, eu já me vejo contaminada, entubada e morrendo. Porque ansiedade é isso, não é? Então, ansiedade é a necessidade de preocupação, expectativas, excesso de preocupação quanto a um futuro que talvez nunca aconteça. Então, as pessoas que têm baixa autoestima são muito propensas também, preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer, viu? Porque isso é um conceito, inclusive, de um saúde mental, a semana passada com ele, Marco Abud, da USP, e ele nos disse que uma pessoa que tem baixa autoestima é muito propensa à depressão e quadros de transtornos de ansiedade. Por quê? Porque é o nível de insegurança que você tem muito grande, a necessidade do controle de tudo ao seu redor, não é? E nós não temos controle sobre as coisas. Uma outra característica também de uma pessoa muito com baixa autoestima é a hipersensibilidade. Vejam que coisa interessante isso. A pessoa hipersensível, ela não suporta ser avaliada, ser analisada, ser questionada, não suporta a nenhum tipo de situação de análise. Ela é hipersensível. As coisas que acontecem abalam ela profundamente, ao ponto de perder o dia, perder a semana, passar um período muito mal por um fato isolado que aconteceu. Essa hipersensibilidade também é uma vulnerabilidade muito grande. Pessoal, nós estamos elencando aqui quais são os indícios e sintomas da baixa autoestima e depois, graças a Deus, se der tempo, chegaremos na autoestima elevada. Como trabalhar essa autoestima, tá certo? Não tenhamos medo da vida. O medo nos torna extremamente vulneráveis, principalmente diante das situações que temos que enfrentar. Então, como mecanismo de autoproteção, tenderemos a fugir daquilo que nos ameaça, que nos tira da zona de conforto. Mesmo que a zona de conforto seja uma zona péssima mentalmente para você. Então, uma nova oportunidade de emprego, um novo curso, uma mudança de endereço, situações inusitadas, nós tenderemos a resistir quando temos baixa autoestima. Quer ver uma frase? Eu vou ler até aqui. Espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Gostou da frase? Espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Ou seja, será que eu sou a pessoa pior do mundo? Será que eu sou tão incompetente, tão destituída de atributos, que seja incapaz de ser admirada pelas pessoas e amada pelas pessoas? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai gostar do meu corpo? Meu cabelo tá legal, não tá? Qual é a imagem que ele vai ter minha? E aí a gente superdimensiona a aparência física. E eu quero dizer que a aparência física encanta o outro apenas 5 minutos.
Depois, o que fica é sua essência. Sua essência. Então, vamos também nos preocupar com a nossa essência espiritual, tá certo? Quando depositamos no outro, é outra característica da baixa autoestima, nossas necessidades. Ou seja, eu estou no mecanismo de idealização, deposito no outro a obrigação de me fazer feliz e de preencher minhas necessidades. Vejam, nós somos universos à parte. Universos normalmente desconhecidos. Não nos conhecemos. Como é que alguém poderá fazer por mim o que eu não consigo fazer por mim própria? É difícil, não é? Ou seja, ninguém vai nos salvar, né? Ninguém vai nos salvar. Ninguém é a nossa âncora. As pessoas são importantíssimas na nossa vida, mas elas não são salvadoras. Não irão nos salvar. Não é essa a missão, certo? Ou seja, brilhe a sua luz, são palavras poderosas do Cristo. Faça brilhar a sua luz. Você é uma criação divina. No universo não tem duas pessoas iguais a você. Se você é uma criação divina, se ame. Você está destinado à luz. Você tem um potencial que nem você conhece. Eu acho lindo o processo de crescimento do ser humano. Eu acho lindo a capacidade de superação do ser humano. Essa pessoa que saiu do quadro de depressão, que saiu do quadro de ansiedade, de transtornos mentais, em autocura. E aí eu escutei uma frase de um psiquiatra essa semana, ele dizendo que as pessoas querem ser curadas. Mas cadê aquelas que não se curam? Ou seja, cadê aquelas que têm o poder de se curar? Nós temos esse poder de autocura. Agora, para isso, eu tenho que focar o meu pensamento em projeções mentais, em pensamentos que elevem a minha capacidade de superação, a minha capacidade de ressignificação da minha própria vida. Ou seja, porque você vivenciou experiências de fracasso, isso quer dizer que você vai ser fracassado eternamente? Claro que não. As experiências de fracasso estão lhe dando o amadurecimento que você precisava. E esse amadurecimento é a sua base, para que você se torne no futuro um ser humano sábio. Porque existe uma diferença muito grande entre um ser humano sábio e um ser humano que tem conhecimento apenas. Eu posso adquirir conhecimentos e nunca me tornar uma pessoa sábia. A sabedoria vem de quê? Das experiências, dos nossos fracassos, das nossas dificuldades, das tristezas que nós temos, daqueles momentos que nós não nos permitimos vivenciar, ou que vivenciamos e nos frustraram, geraram traumas. Então, a autocura e o autocuidado que a gente vai falar mais adiante, tá certo? É muito apaixonante esse tema, não é? Eu adoro esse tema. Patrícia sabe disso, né, Patrícia? Não, sei que você está aqui. Eu adoro esse tema, porque eu acho que nós somos seres humanos que estamos nos fazendo todos os dias. Todos os dias. Que tal a gente parar de brigar conosco mesmo? Não é? Uma outra característica da baixa autoestima é que muito se critica. Uma pessoa que é extremamente crítica. Se autocritica o tempo todo. Nunca é o suficiente. Nunca faz o que gostaria de fazer. Acha que está sempre aquém. Está sempre dimensionando metas, né? Né, Patrícia? O nível de exigência é um ciclo, né? Porque você Isso. você estabelece uma meta e você tem aquele desafio, você consegue, você tem o momento de prazer, mas logo passa e você já estabelece outra. Exemplo disso. Já não se realiza. Todo ano as pessoas estabelecem várias metas, né? Então, 2019 tinha uma, não consegui, vou arrastar para 2020. Esse ano, um monte de meta vai ser jogado para 2021. Aí chega 2021,
já tinha as metas de 2021 junta com as de 2020 que não conseguiu. Então, você se começa a obrigar a conseguir as coisas, porque senão você é um fracasso, né? Você deixa de viver o percurso, né? O trajeto, que é o mais importante. Só quer chegar. Isso. E aí, uma pessoa extremamente crítica, ela é extremamente intolerante, né? Existem 4 palavras-chave que Augusto Cury fala na questão dos relacionamentos que explodem ao você ter esse tipo de comportamento. É o julgamento, a crítica, cobrança e culpabilização. Só que você pode fazer tudo isso com você próprio. Ou seja, você pode não se perdoar por um erro que você cometeu no passado, ou que tenha cometido há pouco tempo, não é? E você está se torturando emocionalmente por conta desse erro, você está se julgando o tempo todo, você está se criticando, se auto-sabotando, né? E se cobrando. Ou seja, está se cobrando um nível de perfeição que você não tem. Ou seja, você não se aceita como você é. Você não aceita os seus limites. Todo limite pode ser superado, mas você não deve estabelecer um duelo contra você mesma. Você tem que estabelecer uma luta a favor de você, não contra você mesma, não é? E aí, se eu sou assim comigo, imagine com as pessoas que eu convivo. Quantas vezes eu tenho elogiado meu marido, meus filhos? Talvez nunca. E talvez nessa quarentena esteja um inferno a relação, que não é o meu caso, viu? Talvez esteja um inferno. Por quê? Porque eu estava vivendo tão para fora que agora sou obrigada a viver para dentro. Convivendo com a família, convivendo com os filhos, tendo mais tempo, inclusive na divisão das tarefas dentro de casa. Se não tiver cuidado, isso vai explodir a relação da família. E é o que está acontecendo. Um momento de reflexão, né? Como que as pessoas deixam chegar num caos, explodir, como você falou aí, as relações familiares, mas antes disso, eu era pessoa na minha empresa ou no meu ciclo de amizade. Quando as pessoas perguntavam qual foi o primeiro valor, eu dizia família. Como que você diz que o seu primeiro valor é família, se no momento desse é para você oportunizar, se aproximar das pessoas, valorizar quem está ali do lado, enfrentando esse problema, e você entra numa situação de conflito. Então, veja o nível de incoerência, né? O meu primeiro valor, que é família, eu estou entrando em guerra. Eu vou separar da minha mulher, eu não estou aguentando, meus filhos estão em casa o tempo todo, quero que a pandemia passe logo, porque eu não aguento mais as pessoas que são sangue do meu, né? Então, são minha família e é o meu primeiro valor. Né? Então, isso aí, para mim, já começa com a autoestima baixa. O problema está em você e não no outro. Exatamente. E, assim, uma coisa que essa pandemia está me fazendo refletir muito, a importância dos relacionamentos, certo? Nós estamos vivenciando uma época agora em que não sabemos até quando estaremos na presença dessas pessoas que nós amamos. Isso é uma coisa muito forte. Eu não sei até quando eu terei meus filhos junto de mim. Eu não sei até quando eu estarei junto da minha mãe, junto dos meus amigos. 2 amigos meus morreram agora no período da quarentena, tá certo? E assim, é um processo muito doloroso você perder uma amizade que você tinha muito profunda, né? Claro, nós somos seres humanos e temos sentimentos, mesmo sendo espírita, mesmo compreendendo a realidade do mundo espiritual, a gente sente. Então, nesse período da quarentena, existe uma tendência a um mergulho interior, onde você vai aprofundar muitas questões que talvez você tenha postergado, deixado para depois, por falta de tempo, por falta de prioridade, por falta de compreensão. Então, nessas áreas da nossa vida, é o momento de você silenciar e você se analisar. Eu tenho elogiado os meus filhos, eu tenho elogiado o meu marido. Quando eu digo que meu marido é uma pessoa difícil de convivência, talvez eu seja uma pessoa difícil também.
E vejo nele a mesma dificuldade que existe dentro de mim. Eu me senti atraída por uma pessoa difícil, por quê? Porque talvez eu tenha alguma semelhança com ele, tá certo? Então, essa capacidade de você lidar com as pessoas como elas são, e não como você idealizaria que elas fossem, né? Uma outra coisa também é quantos elogios você consegue fazer a você própria. Quantas vezes a gente tem dificuldade até de receber um elogio do outro? Quem tem baixa autoestima tem essa característica também. Ela não está acostumada a receber um elogio, porque ela não faz elogios a ela mesma. Se você fizer um teste, enumere quais são as suas características positivas, ela vai ter dificuldade de responder. Uma vez, eu dou muita palestra no Poder Executivo Estadual, nos órgãos como um todo, e aí eu pedi para as pessoas levantarem as mãos e dizerem uma virtude que elas tinham. Olha a dificuldade que elas tiveram de dizer a virtude. Teve pessoas, inclusive, que passaram uma vez para outra, porque não identificavam os aspectos positivos da personalidade. Agora, se a pergunta fosse em inverso, me enumere, me cite um defeito que você tem, mas seria rápido, não é? Ou seja, nós temos que também ter um olhar sobre as nossas qualidades, né, Patrícia? Claro. Isso é muito importante. Uma outra característica da baixa autoestima, vejam como a lista da baixa autoestima é grande, tá certo? É muito grande. Por isso que eu me centralizei na baixa autoestima. É você cobrar demais de você próprio, como nós já citamos antes, né? E outra coisa também interessante, um conceito, a mente mente. Quantas vezes você emite pensamentos que não são fidedignos à sua realidade? Quantas vezes você cria um cenário mental que é totalmente distorcido da realidade? A forma como eu vejo uma situação não necessariamente retrata a situação fidedignamente. Como eu me vejo não necessariamente retrata quem sou eu. Como o outro me vê não necessariamente bate com a forma como eu me vejo. E como eu gostaria de ser vista, muitas vezes distorce completamente da minha realidade. Então, entre a imagem fictícia, aquilo que eu projeto, como eu gostaria de ser vista, e quem sou eu, na verdade, muitas vezes existe uma dissonância muito grande, uma incongruência. E aí é quando nós nos tornamos prisioneiros da imagem. Se eu quiser passar uma imagem de que sou uma pessoa calma, pacífica, eu passo. Isso é fidedigno à minha realidade? Que tal você começar a trabalhar a sua própria realidade, né? Então, nós podemos nos tornar seres humanos tirânicos em relação ao nosso quadro emocional. E aí eu estou num circuito mental, num clichê mental, com pensamentos doentios sendo mentalizados dia após dia. Eu não mereço, eu gostaria de ter outra vida, o nível de insatisfação, de frustração, e você vai acumulando dentro de você inúmeras situações indesejáveis do ponto de vista da saúde mental, certo? Uhum. Ou seja, nenhum de nós tem uma vida pronta e acabada. Nenhum de nós vive numa perfeição que não tenha mais algo a ser feito em relação a si próprio. Fuja dos ideais da perfeição. Você está longe dessa perfeição. O que não lhe isenta da responsabilidade de todos os dias trabalhar, nem que seja um passo lento, gradativamente, para você ir se tornando uma pessoa melhor do que era. Você quer ver uma coisa? Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas muito lentas, porque muitas vezes eu sou muito acelerada, tá certo? Minha mente está lá na frente e a pessoa está lá atrás. Então, uma vez eu tive na minha equipe uma pessoa nesse quadro. Patrícia, ela era lenta, lenta, lenta. E eu aceleradíssima. Era na Ouvidoria Geral do Estado. E aí, aquilo foi um teste para o meu aprendizado. Lidar com uma pessoa completamente diferente do que eu era.
Não que eu fosse melhor do que ela ou ela melhor do que eu. Éramos duas pessoas totalmente diferentes. Olha que grande oportunidade que a vida me deu de me dar com alguém tão diferente de mim mesma. Eu consegui conviver com essa pessoa até a aposentadoria dela na minha equipe de trabalho. Acredite se quiser. Quando ela se aposentou, eu perguntei a mim mesma se eu conseguir superar isso, o que eu teria que superar mais adiante? Mal sabia eu que eu teria que superar montanhas e montanhas de adversidades e dificuldades, certo? Quantas vezes o pensamento dizia, desista, desista, você não consegue, desista, você está sofrendo muito, está se esforçando demais, as pessoas não estão lhe valorizando, desista. E vinha aquele pensamento, para eu desistir de implantar a Ouvidoria Geral do Estado, a rede de ouvidores do Estado de Pernambuco. E aí depois eu perguntava, mas isso é uma causa nobre, vale a pena eu superar? Ou seja, uma luta de 8 anos que eu enfrentei dia após dia para consolidar a rede de ouvidores do Estado de Pernambuco. E quando nós saímos da Ouvidoria Geral do Estado, eu olhei para trás e pensei, meu Deus, se eu soubesse que teria que enfrentar tudo isso, será que eu teria enfrentado? Ou seja, a contra-gotas, as dificuldades foram surgindo dia após dia na minha capacidade de suportar. Que também tem isso, né? Tem lutas que você consegue, tem outras que você não consegue. Então, valeu a pena toda aquela perseverança, valeu, tá certo? Então, outra coisa também, característica da baixa autoestima é o coitadismo. Saber que vem da história da minha vida. E ao construir a história da minha vida, eu não sou coadjuvante. Eu sou o ator principal. Eu estou escrevendo a história da minha vida todos os dias numa página em branco. Então, que tipo de história eu quero ter? No final desse livro, que tipo de conclusão eu quero chegar? Valeu a pena a minha vida? Valeu a pena eu ter amado tanto? Valeu a pena eu ter sido tão amiga, me feito presente na vida das pessoas? Qual a história que eu quero escrever na minha vida? Então é isso que nos fascina muito. Nós temos o poder de escolha. Eu tenho o poder de escolher a história que eu quero escrever na minha vida, no livro da minha vida. Então, uma página em branco é uma página em branco todos os dias. Esse período da quarentena são páginas em branco que nós poderemos tirar muito proveito. Agora, se nós não aprendermos as lições que a quarentena está nos dando, não iremos sair dessa quarentena melhor do que fomos no passado. O nosso egoísmo poderá falar muito mais alto. Né, Patrícia? Quer falar alguma coisa? Ô, Carla, esse exemplo que você deu aí, me surgiu uma curiosidade, né? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Oi, eu falo com a pessoa que você trabalhou, você teve que trabalhar o pensamento, porque muitas vezes ele pedia para você desistir, né? Então, trazendo com relação à autoestima, quando eu tenho um pensamento ruim, como isso para modificar, para transformar ou transferir ou tirar ele de lado, o pensamento negativo, para positivar as coisas que eu penso, que eu quero fazer, enfim. Como que eu modifico um pensamento negativo e transformo num positivo para que enfim, a vida de forma mais leve, né, mais saudável, e consequentemente eu derrube meus medos. Interessante, existe uma técnica que é você observar os seus pensamentos. Quando você observa esse pensamento, você se pergunta, esse pensamento me é útil? Ele vai me acrescentar algo? Por que eu estou pensando isso? Ou seja, você vai duvidar e questionar o próprio pensamento.
Porque imagine que nós somos um piloto pilotando um avião. Não é o avião que pilota o piloto. Então, eu tenho que aprender a observar os meus pensamentos e selecioná-los. Me convém esse pensamento? Em que ele me acrescenta? Qual a utilidade desse pensamento? Então, eu vou escolher os pensamentos que me convêm. Porque se eu não tiver domínio sobre minha casa mental, até um sopro me derruba, quanto mais uma tempestade. Tá certo? Ou seja, isso é um poder de autogerenciamento. É você racionalmente analisar os pensamentos que vêm na sua mente. Isso é muito interessante, Patrícia, porque existem pesquisas científicas que falam que nós emitimos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Dos 70 mil pensamentos que nós emitimos diariamente, apenas 8% diz respeito a situações concretas na nossa vida. Ou seja, é uma energia mental que nós estamos desperdiçando abruptamente. Então, vamos aprender agora, nessa autodisciplina, nessa autocanalização do nosso foco, a direcionar o nosso pensamento para coisas que agreguem valor à nossa vida. Como, por exemplo, o estudo, o aprendizado, a leitura de um bom livro, assistir uma boa palestra e por aí vai. Tá certo? Então, só para concluir a parte de baixa autoestima, não queira também sempre ter razão no seu ponto de vista. Porque quando nós queremos sempre ter razão no nosso ponto de vista, nós estamos numa briga ideológica, uma briga mental. Então, se você parte para brigar mentalmente com as pessoas, o campo da emoção não predominará também. Então, ao invés de você conquistar as pessoas pelo coração, você vai brigar com elas mentalmente, intelectualmente. Ou seja, existe a separação agora, já é mental, tá certo? Então, antes de você querer ganhar uma briga intelectual, utilize os sentimentos com amorosidade, com equilíbrio. Muitas vezes até é necessário você silenciar e deixar que o outro fale. Você não tem que ser a vencedora de todos os pontos de vista, tá certo? Bom, para concluir a parte de baixa autoestima, ninguém muda ninguém, ok? Então, não tenhamos a intenção de querer mudar as pessoas sem que elas próprias queiram mudar. Eu posso estimular o outro, eu posso ser a ponte para que o outro possa sair de um patamar para o outro, mas ele só vai sair se ele quiser sair, não é? Você começou essa live dizendo que eu tinha lhe ajudado muito, agradeço muito a sua generosidade, mas você deu um salto qualitativo inimaginável. Olha, essa criaturinha aí, Patrícia, uma pessoa que eu conheço já de muito tempo, né? Alguns anos. Incrível crescimento intelectual, moral e espiritual dela. Eu fico orgulhosa mesmo, orgulhosa mesmo. Ela superou muitas adversidades na vida. Então, do jeito que ela superou, e aí é um exemplo de autoestima, né? Nós podemos superar também, tá certo? Eu passo por processos difíceis, você passa, nós passamos. Tudo é possível ser superado. E agora a gente vai entrar no como. Pode ser, Patrícia? Tem tempo ainda? Tem 9 minutos. Pode, né? 9? Então, vamos lá. Primeiro item. Compreenda as eventuais experiências negativas na sua vida. Compreenda. Elas existiram. Aceite que elas existiram. Você não pode deletá-las. Estão armazenadas dentro de você. Compreenda, inclusive, as lições dessas experiências negativas. Identifique e corrija a voz crítica. Aprenda a se perdoar. Aprenda a aceitar seus limites. A autoaceitação é fundamental para o desenvolvimento de uma autoestima elevada, tá certo? Terceiro item, treine a sua autoavaliação. Quando você treina a sua autoavaliação, você vai se permitir não apenas você ser avaliado, como alguém avaliar você. Existe uma metodologia, para quem fez o coaching de Augusto Cury, gestão da emoção, eu fiz, em que são listadas 30 características de uma personalidade.
Então, uma pessoa distante que não lhe conhece muito vai sinalizar 10 características suas. E um detalhe, ela não vai dizer por que ela selecionou os 10 itens, dentre virtudes e limitações, imperfeições. Aí uma segunda pessoa que lhe conhece mais profundamente vai fazer a mesma avaliação. E o terceiro passo é você se autoavaliar. Depois, há o cruzamento das 3 avaliações. Isso é uma técnica fantástica, porque você vai se habilitar a ser avaliado por alguém sem que essa pessoa tenha que lhe dar satisfação. Porque ele lhe acha egoísta, porque ele acha orgulhosa, porque ele acha autossuficiente. Porque a questão da autoestima nós temos que ter cuidado. Tem pessoas que se supervalorizam de uma forma distorcida da própria realidade. Ou seja, tem uma autoimagem completamente distorcida. Se colocam no topo do patamar da montanha. Ou seja, são pessoas que permitem serem observadas, avaliadas, uma palavra construtiva, para que você possa reavaliar o seu próprio comportamento. Isso é um outro supervisionamento da autoestima, tá certo? Agora, como eu posso desenvolver? Me amando, me cuidando, estando atenta aos detalhes das minhas necessidades físicas, emocionais, intelectuais, financeiras, enfim, uma perspectiva global. O autocuidado, você se cuidar um pouco mais, reserve um tempo do seu dia para você se cuidar, para que você tenha condições de dizer: eu dediquei 1 hora do meu dia a mim mesma, e não apenas, exclusivamente ao outro. Uhum. Para que eu possa cuidar do outro, eu tenho que estar bem cuidada também. Como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Tá certo? Uma outra coisa também é você desenvolver essa visão positiva sobre você e chegar e dizer: que sorte do meu parceiro ter me escolhido. Que sorte do meu parceiro me ter como uma parceira. É você também ter uma autoestima. Tá escutando, Patrícia? Tô ouvindo. Tá travado? Tá ouvindo, né? Porque aqui a imagem tá fixa sua, tá certo? Então, Pra mim, assim, não é só você dizer. Hã? tá me ouvindo, né? A minha imagem Tô travou. ouvindo. Tá saindo. Travou. A sua imagem travou. Tá Exato. certo? Para mim, tá? Então, não é só você dizer que sorte eu tenho de ter esse parceiro, mas é também dizer que sorte ele tem de ter me escolhido. Ou seja, você ter uma relação de amor com você. É você ter uma relação de admiração com você. E é você aceitar também as suas vulnerabilidades. Essas são algumas técnicas que nós poderíamos elencar para desenvolver a autoestima. E uma coisa muito importante para a autoestima é o auto-perdão. O auto-perdão. Perdoe-se. Perdoe as suas falhas. E perdoe as falhas dos outros também. Nós não somos perfeitos, somos seres humanos. Todo ser humano tem vulnerabilidades, tá certo? Se ame, se cuide bem, mentalize bons pensamentos. Cuide um pouquinho mais de você. Agora botou sua imagem. Cuide mais de você, tá certo? E diga assim: eu me amo, eu me admiro, eu sou luz própria. Estou aqui para aprender e para algo ensinar os outros. E Patrícia? Travou, não foi? Tá travando um pouquinho, voltou. Voltou, né? Ô, Carlinhos, a gente tá caminhando a encerrar em 3 minutos, né? Então, muitos feedbacks positivos aqui na nossa live. Tá todo mundo dizendo que show de bola. Amando o conteúdo. Realmente eu convidei a pessoa certa para a noite certa e com o tema certo, né? Porque
todo mundo gosta de falar em autoestima, como você exercitar isso de forma assertiva, sem prepotência, sem arrogância, né? Trazendo, maximizando, potencializando aí o que você tem melhor. Mas, para encerrar, eu queria que você dissesse pelo menos uma dica aí do que, como que as pessoas devem trabalhar a sua autoestima nesse momento, assim, né? Que está todo mundo vida ansioso, enfim, para passar por essa fase, porque vai passar de forma mais positiva aí, né? Com relação aos pensamentos, enfim. Um minutinho para a gente Um encerrar. minutinho só. Tem uma frase que resume bem isso. Tudo passa. Os momentos de alegria, os momentos de tristeza. Tudo passa. O importante é como você enfrenta esses momentos, tá certo? Então diga para si mesmo, eu mereço, eu me admiro, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, tenho gratidão, amo as pessoas, reconheço a importância das pessoas na minha vida, amo a vida, amo a Deus, amo o meu próximo, tenho imensa compaixão pelo sofrimento alheio. Vá alimentando, sou amor, trago-te amor para que tu sejas amor. Sai Baba, certo? Perfeito, perfeito. Grande beijo, Muito querida. obrigada por trazer alguns conceitos aqui no meu history. Quem não segue Carla, segue Carla Júlia Marcelino. Quem não me aciona aí, que eu vou trazer um resumo dessa live aí no meu story. E a gente vai seguir com mais lives aí. Carla, muito obrigada. Amo você de coração. Continuo dizendo, mudei muito depois que te conheci. Devo muita coisa a você. E foi fantástico. Muito obrigada. Muita gratidão por compartilhar a sua bondade, tudo que você tem no seu coração e trouxe nessa noite de segunda-feira. Todo mundo estava Patrícia, precisando de receba o meu ouvir. abraço, querida, meu beijo, minha admiração por você, meu reconhecimento dessa luz que existe dentro de você. E brilhe cada vez mais. Você agora está uma estrela, minha amiga. Eu sinto o maior orgulho de ver suas lives, de ver o quanto você cresceu, o quanto que você está, assim, tá sendo uma flor que está desabrochando, cada vez mais bonita é você, minha amiga. Então, brilhe cada vez mais. E vamos brilhar, tá certo? Brilha a sua luz, tá bom? Um grande beijo, querida. Beijo para todos. Beijo, minha Beijo. linda. Boa noite para todos. Beijão. Assim, um beijo.